Olá, tudo bom? Me chamo Lucas Coelho Pérez, sou médico veterinário, sócio proprietário da Clivar Reprodução Bovina, também professor de pós-graduação da TFC, aqui em Palmas, Tocantins. Queria agradecer a doutora Érica e ao Thiago por esse convite e parabenizar vocês da Agrotins 2020, a primeira feira 100% digital aqui localizada em Palmas, Tocantins. Bom, o tema que eu sugeri ao pessoal da Agrotins foi o que tem em comum entre programação fetal e estação de monta. Um tema bastante interessante que envolve diversas áreas, desde a reprodução à qualidade de carne. Vamos bater um papo aí com vocês, espero que vocês gostem. Bom, a Clivar, ela se localiza em Paraíso do Tocantins, para que vocês tenham uma ideia, fica a 60 quilômetros da capital, Palmas. Bom, quais são as áreas de atuação da Clivar? Trabalhamos, o nosso foco é reprodução bovina e desde há 12 anos realizamos um simpósio de reprodução que aconteceu no ano passado. No ano passado contamos mais de 700 participantes, né? Agora, dia 30 de maio, também realizamos o 8º leilão Progênese de ATF, né? Animais oriundos da inseminação artificial em tempo fixo, que vai ocorrer em Paraíso do Tocantins. Aqui a gente tem uma foto, né, do simpósio que foi realizado no ano de 2017, só para que vocês tenham uma ideia. Essa figura eu retirei da internet, não conheço o autor, mas representa bastante o que tem acontecido no mundo agora, né? Com os problemas do Covid-19, isolamento social, na década de 80, né, a minha geração, sou de 79, na verdade, nós nos sociabilizamos de forma bastante diferente em 2018, né? Onde as crianças só querem brincar de iPad, telefone celular, mídias sociais, Facebook, Instagram. E no ano de 2020, agora em março, a Covid chegou ao Brasil e caiu que nem uma dinamite, né? Tendo esse problema onde a gente vai nas janelas aí e não encontra ninguém. Isso favoreceu ou desfavoreceu o agro? Qual o impacto na agropecuária no ano de 2020, agora em maio? Eu vou bater um papo com vocês rapidamente para esclarecer isso. Interessante que muita gente acha que o impacto foi negativo. E quem trabalha no agro sabe que não é assim, né? Eu estou passando aqui para vocês 3 situações, uma situação do suco de laranja, onde o Brasil é o maior exportador do mundo no ramo de suco de laranja, 80% do suco exportado vem do Brasil, aumentando o consumo externo, no Brasil aumentou ao redor de 25% o consumo. Por que tem aumentado o consumo de suco de laranja? Porque ele tem uma propriedade, a vitamina C, né? E as pessoas creem que melhora a imunidade. O suco de laranja vinha tendo problemas no consumo já há alguns anos, porque tem uma concorrência bastante forte. Os outros sucos, suco de caixinha e as águas saborizadas, né? E antigamente ele nadava de braçada. Setores como cana, flor de algodão têm um impacto negativo, oposto ao suco de laranja. Por que tem um impacto negativo? A cana compete de frente com a produção de álcool, compete de frente com o petróleo. A flor, infelizmente, não se vende mais hoje, né? Pouco, né? E o algodão, pouco a gente sabe, mas ele compete com a fibra sintética, que também é oriunda do petróleo. E a carne? Tem um impacto positivo ou negativo? Sorte nossa que a carne, ela tem um impacto positivo. A China aumentou de forma bastante assídua as importações, né? As exportações do Brasil para lá, e isso tem favorecido bastante aos pecuaristas, né? E vamos lá. Como é que anda o consumo de carne no Brasil e no mundo? Quais são as carnes mais consumidas no Brasil? São as mesmas consumidas no mundo? Não. Aqui nesse gráfico vocês podem ver que em 2012 a 2013 essas duas linhas se cruzaram e a Aves passou o consumo de carne bovina. Não que o nosso consumo seja ruim, é excelente, 40 quilos, podemos aumentar. Se aumentar o poder aquisitivo do brasileiro, com certeza isso vem aumentando. Aumentará, né?
Mas hoje as aves é a proteína animal mais consumida no Brasil. E quando a gente passa para o mundo, também outra coisa bacana, a proteína mais consumida no mundo é a suína, depois vem as aves, e elas se encontraram aqui em 2021. Também há uma tendência aqui, porque o consumo de suíno teve problema da gripe suína recentemente, aumentando o consumo de proteínas de outras, proteína de origem animal de outras espécies, né? Quando a gente passa aqui para quem consome carne, eu quero aqui comentar entre Brasil e China. A China consome ao redor de 4 quilos carne ano per capita. Isso é pouco ou muito? Quando a gente compara aqui com outros países, a gente acha pouco. Só que lembrando que a China tem um dos países mais populosos no mundo. Então, quando a gente multiplica pelo número de habitantes, o impacto é bastante grande. Detalhe a ser dito aqui. Acabei de falar para vocês que a China consome 4 quilos per capita. Os especialistas estavam crendo que isso iria dobrar daqui 4, 5 anos, mas não. Vai dobrar esse ano. Por quê? Com o problema do coronavírus, o governo chinês pediu para que a sua população consumisse menos carne de animais selvagens. E o que o pessoal está fazendo? Está consumindo carne bovina. Então a gente vai ter que produzir bastante carne bovina aí para ser exportado na China para abastecer esse nicho de mercado bastante interessante, né? Quando a gente passa em produtividade das fazendas, produtividade por arroba, evolução da margem de lucro por arroba, vocês podem ver aqui que está em porcentagem do lado esquerdo e usando as décadas de 70 até os dias atuais. E vocês veem que a lucratividade vem diminuindo de forma bastante acentuada. O que está nos mostrando isso aqui? Que temos que ter produtividade e lucratividade por arroba nos dias atuais, porque isso vem diminuindo. Temos que fazer mais conta na nossa fazenda para ver se a nossa fazenda é uma fazenda produtiva ou improdutiva. Pensando em dinheiro, né? Porque as margens de lucros diminuíram muito nos últimos anos. Vamos falar sobre população bovina no mundo. Como é que vocês acham que anda a população bovina no mundo? Vamos comparar com os nossos concorrentes. Aumentaram ou diminuíram? O Brasil, comparando-se com os outros países que produzem carne também, é o único país que vem crescendo o seu rebanho. Por que isso vem acontecendo e os outros países não crescem? Porque existe um gráfico aqui que eu não coloquei aqui na minha apresentação. O Brasil é um dos únicos países no mundo que ainda tem área a serem exploradas em agricultura e pecuária. China, por exemplo, não tem mais nada. Estados Unidos, pouquíssimas áreas. A Argentina, tampouco. Então, o Brasil é conhecido, já era conhecido e hoje mais ainda como sendo o celeiro do mundo na produção de grãos e carne. Em produções em milhões de toneladas equivalentes à carcaça. Todos sabem que o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo, perdendo somente para a Índia, mas lá tem uma população grande de búfalos e também, por questões religiosas, não matam as suas vacas. Isso vem mudando um pouco, mas não vem ao caso. Mas quem produz mais carne no mundo, hoje é os Estados Unidos. A gente tem que pelo menos chegar próximo dos Estados Unidos em taxa de desfrute, porque nós temos obrigação por ser o país que tem o maior rebanho comercial do mundo. Precisamos melhorar a nossa produtividade, tá? Vamos passar agora para a dona de casa, para quem consome carne. Qual a característica, qual o interesse daquela pessoa, qual a característica que mais impacta quando a pessoa compra carne, faz essa carne grelhada, frita, e o que ela mais dá bola para essa situação? Seria suculência? Seria coloração? Sabor? Maciez? Bom, a característica que mais impacta na gôndola da carne, quando a pessoa vai comprar carne, a dona de casa vai comprar carne, é a maciez. E o que está correlacionado com maciez? É a raça e idade ao abate. Então a gente tem que se antenar um pouquinho mais aí com quantos meses, quantos anos esses animais estão indo para o frigorífico para ver se a gente está atendendo o nosso público final, a nossa dona de casa, tá?
Quando a gente passa para o mercado consumidor, o que os importadores estão querendo? Quais são os seus interesses? O que nós, como país exportador, temos que frisar para que os nossos importadores comprem a nossa carne, né? Falando já em mercado de China novamente, que representa hoje 30% das nossas exportações, o que eles interessam seria a idade ao abate, até 30 meses de idade. Ele se refere a maciez? Não, mas ao problema da vaca louca. Sabe-se que animais jovens não têm problema, menor probabilidade com a vaca louca. União Europeia sem limite de idade, Irã até 6 dentes, Chile, fêmeas novilhas de 2 dentes a 4 dentes, cota Hilton, eles querem animais extremamente jovens, só dente de leite, tá bom? Bom, e aí a gente começa a passar para os nichos de mercado. Eu tenho uma fazenda, sou veterinário. O que eu faço na minha fazenda? Eu vou produzir um boi gordo velho, um boi China, um boi commodity, uma carne gourmet. Qual nicho de mercado eu vou atingir? Vocês têm que discutirem aí na fazenda de vocês, ou vocês técnicos, com os seus clientes, aonde a gente quer chegar. Tá? Eu vou passar para vocês aqui no próximo slide 2 bois do mesmo peso e vocês vão me dizer se há diferença na qualidade de carne ou não. Aqui está a imagem que eu queria passar para vocês. Do lado esquerdo um boi Angus, do lado direito um Bos Taurus continental do mesmo peso. Há diferença ou não? Vamos passar aqui para a composição corpórea. A gente vai para o frigorífico, vamos começar a partir esses animais ao meio e ver se há diferença ou não entre a composição corporal. E a diferença é gritante, né? O boi do lado esquerdo tem 13% de composição óssea, do lado direito também idêntico. Só que quando a gente parte para o músculo, há uma diferença bastante diferente, há uma diferença bastante impactante, né? O boi do lado esquerdo tem 43% de músculo, o boi do lado direito tem 66%. E quando a gente passa para a gordura também, o boi do lado direito tem 18% e o boi do lado esquerdo tem 44%. Ou seja, um boi tem que ir para o nicho gourmet, aqui no Brasil, falando em Brasil, e o outro ele pode ir para boi commodity, o boi do lado direito, ou um boi China. Um boi gourmet jamais vai aceitar um animal desse tipo. Quando eu falo boi, pode ser castrado, inteiro ou uma novilha, tá? A gente está falando em carne. Ou a gente pode atingir um mercado de carne um pouquinho mais exigente. A gente pode ir para o Wagyu, para o Akaushi, que é um mercado de carne, um nicho de carne bastante mais caro, né, no mercado final, né, onde as boutiques de carne vão vender, mas eu posso ter esse mercado de carne, correto? E qual tipo de nutrição eu vou dar para aquele animal? Qual tipo de nutrição vai ser mais rentável? Depende do nicho de mercado que vocês querem atingir. Se eu trabalhar com um suplemento de alta energia, 7 gramas quilo, eu vou ter esse acabamento de gordura. Eu vou trabalhar com raça taurina, eu vou querer um pouco mais de marmoreio, eu vou ter que inseminar meus animais. Isso aqui é um animal provavelmente Nelore. Provavelmente. Existem linhagens de Nelore que já vão começar a ter marmoreio, que não é esse o caso, tá? Se eu trabalhar só com suplemento mineral a pasto, provavelmente eu vou ter essa capa de gordura. Qual dessas 3 situações é mais rentáveis? Eu não posso falar aqui, eu não tenho os números da sua fazenda. Vocês terão aí que passar numa planilha, fazer a gestão dos números e ver qual tipo de animal é mais adaptado à sua fazenda, à sua região e qual nicho de mercado você quer atingir, ok? Vamos falar em reprodução, tá? Comparar Estados Unidos e Brasil entre a taxa de desmame. Olha a diferença. Porcentagem de desmame dos Estados Unidos, 75%, Brasil, 55%. Isso é muito ruim. A gente, de cada 100 vacas, estamos desmamando ao redor de metade só, né? É muito ruim. A gente está pagando um alto custo dessas vacas vazias, correto? Os Estados Unidos está desmamando 75%. O que é 75%? O que é a taxa de desmame? São os animais, eu tenho 100 vacas, eu desmamei 75 bezerros, essa é a taxa de desmame, correto? Falando em reprodução, não tem como eu não falar com vocês sobre estação de monta. O que é o período de estação de monta? É o período que os bois vão servir as vacas, ou a gente vai inseminar ou transferir embriões. Normalmente são definidos entre as águas e a seca. A seca eu não tenho estação de monta, nas águas eu tenho as nossas estações de monta.
Tem algumas exceções. Aqui o Tocantins, às vezes, se realizam algumas estações de montas invertidas, que são as estações das secas, que a gente tem os varzões, aqui o do rio Araguaia, entre outros rios. Correto? Falando em estação de monta, a gente passa aí para a gestação. E a gente pode falar sobre programação fetal. O que é programação fetal? Foi um termo usado por David Baker, um epidemiologista, um médico epidemiologista, em que ele observou que mães que sofreram restrições alimentares tiveram doenças na vida futura dos seus filhos. Né? Um exemplo dessa doença foi a diabetes. Passando isso para ovinos e para os bovinos, observaram que 75% do crescimento do nosso feto acontecia no terço final de gestação. Vamos dividir aqui para vocês a gestação em 3 partes: primeira, segunda e terceiro terço. Na primeira parte a gente tem informações das placentas, órgãos e a primeira onda muscular, a hiperplasia, tá? Quando a gente passa para o segundo terço, a gente tem a segunda onda de crescimento folicular, crescimento muscular. Estou pensando em reprodução aqui. E no terceiro terço, a gente tem um aumento do número de fibras musculares. E aqui que é bacana, aqui acontece a adipogênese. O que é adipogênese? A nossa formação dos adipócitos. Então, se eu não tiver um bom desenvolvimento das nossas células aqui, eu não vou ter uma boa quantidade de marmoreio no meu animal, tá? Vamos passar para a restrição alimentar, quando aqui é um trabalho que foi feito em ovinos, tá? O que isso impacta no meu fluxo sanguíneo de nutrientes nas capilares da placenta? Olha que trabalho interessante. Em preto foram animais que sofreram restrição alimentar. Esses animais aqui não sofreram restrição alimentar. Aumentou-se de forma significativa a minha área de capilaridade nos animais que não sofreram restrição alimentar. Ou seja, vai chegar mais nutriente ao meu feto, correto? Quando a gente também passa isso para o número de fibras musculares, também aumentou. Animais que sofreram restrição alimentar também sofreram impacto no número de fibras musculares em ovelhas. Passando isso para uma linha de crescimento fetal, como eu dividi com vocês lá, a gente pode fazer a programação fetal da nossa fêmea gestante, em primeiro, segundo e terceiro terço. A primeira fase, que é a de miogênese, não há uma exigência muito grande, falando de nutrição da nossa matriz. A segunda miogênese, eu já tenho uma exigência maior da nutrição das nossas matrizes. E a terceira etapa, o terceiro terço, eu tenho a adipogênese. E se eu sofrer uma restrição nutricional nessa etapa, eu vou ter uma redução na hipertrofia e no meu peso ao nascimento. O que está nos dizendo aqui? Se a minha vaca na seca sofrer uma restrição alimentar nessa etapa, eu vou ter um bezerro mais leve. Isso eu não consigo recuperar, porque são as formações de músculo e adipogênese. Passando para isso, eu montei aqui uma linha bastante interessante de crescimento fetal, comparando com estação de monta e mês de parição. Tá? Aqui, esse slide aqui é só para explicar para vocês. Em azul aqui eu tenho a época da chuva, em vermelho a seca, aqui os meses do ano, da nossa estação de monta, e aqui os meses da nossa parição. E a gente vai fazer uma relação aqui com a nossa linha de crescimento fetal. Tá? Voltando a falar sobre peso ou desmame, esse gráfico aqui tem totalmente relação com o que a gente está falando aqui sobre programação fetal. O que a BCZ observou? Pesaram aí 300 e 300 mil bezerros e observaram que os animais que nasceram no mês de junho, julho e agosto eram bem mais pesados do que os animais que nasciam na água. Por que eles viram essa relação? Provavelmente, depois provou-se cientificamente, esses animais tinham mais problemas com patologia, diarreias, problemas respiratórios, alto calor, alta umidade, miíases, favoreciam os patógenos, né? E esses animais eram desmamados com o menor peso, os animais que nasciam na chuva, tá? Bom, aqui provou-se novamente, aqui, a laje, que os animais que nasceram na seca tinham maior peso do que os que nasciam na chuva, tá? Então, vamos lá.
programando nossa estação de monta. A gente inicia nossa estação de monta no início da chuva e aqui a gente tem as nossas desmamas, mais favorecidas pelo peso, tá? Vamos fazer a nossa simulação de estação de monta? Início, meio e fim? Então eu tenho o início no mês de outubro e o nosso fim no mês de maio. Quando a gente passa para uma programação fetal relacionando com estação de monta e mês de parição, a gente tem isso aqui, ó. Se eu prenhar nossa vaca no mês de outubro, vamos colocar no mês 5, tá? Para a gente entender melhor. Ela vai parir quando? Em julho. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, porque a nossa primeira miogênese, que não há uma exigência muito grande, ela vai ser favorecida aqui no início, no início da chuva, e ela vai ser bastante favorecida, onde eu preciso que minha vaca coma bastante matéria seca, eu preciso de uma exigência maior da nossa matriz, ela vai ser favorecida aqui pelas chuvas no mês 2 ao 5, né? E o nosso bezerro vai nascer quando? No mês de julho. Como eu falei para vocês anteriormente, isso é bom. Ele nasce aí na seca, que isso favorece ao ganho de peso posterior. Quando minha vaca prenha em janeiro e ela pare em mês de outubro, isso é bom ou ruim? Isso não é tão bom. Vamos comparar aqui com o que eu comparei antes. Prenhou aqui. Quando eu tenho minha maior exigência na barriga da nossa vaca, ela está no período da seca. Então ela vai sofrer um impacto na adipogênese e na formação das células musculares. E ela vai parir quando? Na chuva já, que não nos favorece, tá? Então há como a gente correlacionar o mês de parição com a minha programação fetal e o mês de parição, tá? Existe uma situação ideal? Depende, é relativo. Eu poderia prenhar a minha vaca dia 1 de 8 e ela nascer no início aqui da seca, né? Isso é bom? É, de certa forma é bom. Ela vai, quando que ela vai prenhar aqui, né? No final da seca. Como eu não tenho muita necessidade aqui na minha primeira miogênese de uma exigência nutricional muito forte, eu já preciso dessa nutrição nossa na segunda e na terceira onda, né? E ela vai parir quando? Em maio. E aí, aqui a desvantagem desse animal parindo aqui é que eu preciso de uma exigência maior da nossa vaca, tá? A nossa vaca ela vai parir, ela vai perder bastante condição corporal e eu preciso de uma maior exigência nessa época. Vamos lá passar para uma segunda etapa. O que eu faço com o lote de bezerras que nasceram no mês de julho e agosto? É o florão. Por que é o florão? São os melhores animais que eu tenho na nossa fazenda, falando de desmama. Eu tenho duas situações para que eu faça depois. Vamos lá, minha vaca prenhou 10 do 11, pariu 10 de agosto, como eu falei para vocês anteriormente, eu vou ter nosso florão, uma bezerra ao redor de 8 arrobas. Ela desmamou em abril, tá? O que eu faço com essa desmama? Eu levo ela para minha estação de monta convencional ou eu faço uma estação invertida na próxima estação de monta? Vocês sabem o que é uma estação de monta invertida? Uma estação de monta invertida é uma estação no mês da seca, tá? Então vou ter duas situações. A primeira situação, eu vou desmamar em 10 de abril, na segunda eu também vou desmamar em 10 de abril, mas a primeira situação, ela entra no mês 11 de 2023 com 28 meses de idade, ou eu faço uma estação de monta invertida 10 de maio com 20 meses de idade, senão ela vai estar precoce, tá? Então como é que vai ficar a nossa estação de monta invertida? Eu vou prenhar ela 30 de maio e ela vai parir 16 de março. O que isso está favorecendo? O primeiro favorecimento nosso, ela parir mais cedo. Só que ela vai sofrer muito em parir na seca. Só que eu tenho uma vantagem enorme aqui em ela parir na seca. Ela vai desmamar no mês 11 e 12. Tá? Eu vou aqui passar para vocês, ó. O que acontece quando ela desmama no mês 11 e 12? Ela vai entrar solteira na próxima estação de monta. Essa é a grande vantagem da minha precoce com a minha estação de monta invertida. Vou passar aqui para vocês. Ó. Qual que é a desvantagem? Ela vai produzir, com certeza, um bezerro de menor qualidade, porque ela vai parir na seca, ela vai ficar todo o período da seca com esse animal. Com certeza vocês vão ter que tratar melhor desse animal, vão ter que administrar aí, falar com o nutricionista de vocês, administrar um proteinado de baixo ou alto consumo para que esse bezerro não seja prejudicado. Mas a partir do momento que esse animal entra na estação de monta seguinte, a gente tem diversas vantagens.
Qual que é a maior vantagem? É a taxa de prenhez final. A gente vai ter uma taxa de prenhez de 90% a 95%. E uma ótima taxa de concepção à inseminação. Então, como é que ficaria a estação de monta de uma primípara precoce? Esse caso aqui aconteceu esse ano conosco aqui no Tocantins, na região de Colinas, e recentemente foi feita a ultrassonografia. Ó. A nossa precoce, que ela é solteira, ela entrou na estação de monta novembro, dezembro e janeiro. Isso aqui a gente fez uma IATF com 22 dias e essa aqui uma IATF convencional. Taxa de prenhez do lote 1, do lote 2 e do lote 3, 60%, 40% diminuiu na segunda IATF e 60% na segunda IATF. Taxa de prenhez final, fazendo a média das 3 IATF, 56%. Ótimo. Taxa de prenhez final das nossas primíparas, 91%. Vocês acham que eu conseguiria uma taxa de 91% com primíparas paridas? Com certeza não. Eu posso até ter uma taxa de prenhez de ATF de 40%, 50%, mas a minha concepção com o touro seria baixíssima, tá? Falando em taxa de prenhez final, eu vou passar para vocês 3 situações e vocês vão me dizer qual que seria a mais interessante. Nosso tempo está um pouquinho curto, eu vou acelerando. Eu tenho 3 situações. As 3 situações, 90%. Aí eu pergunto para vocês. A primeira eu prenhei 30, 10 e 60. O que é 60? 60% no início da nossa estação de monta. Qual que é a taxa, qual que é o exemplo que vocês mais queriam na fazenda? É que está pintado em vermelho. Por que é que está pintado em vermelho? Que eu vou ter maior índice de cabeça de parição aqui desses animais. Essa situação aqui normalmente acontece com touros. Como é que a gente consegue isso normalmente? Normalmente a gente consegue com IATF, correto? Vou passar aqui, agradecer até ao Pietro Baruzelli por me passar essa diapositiva. E vocês vão ver que a situação, a eficiência reprodutiva em vacas com intervalo entre parto a cada 12 meses, ou seja, eu vou produzir um bezerro vaca ano, em um intervalo de 10 anos. Quantos bezerros eu vou produzir? Eu tenho intervalo de parto de 12 meses, 10 crias. Quando eu passo para o intervalo de parto de 13 meses, eu vou ter um furo e eu vou ter 9 crias nesse intervalo. Depois eu passo para 14 meses, eu vou ter 2 furos. No intervalo de parto de 15 meses, eu vou ter 3 furos, 16, 3 furos também. 17, eu já passo aí para 4 furos. E 18, eu passo aí para 4 furos, 5 furos, aliás, né? 5 furos e eu vou ter 5 crias. Então, observem como é importante a gente analisar o intervalo entre parto das nossas vacas. E pouquíssimas fazendas medem essa eficiência reprodutiva na fazenda. Uma situação eu tenho 10 crias e outra situação eu tenho 5 crias. Eu estou dobrando a quantidade de bezerros e a gente sabe que uma diária de vaca de cria na fazenda é muito alta. Nessa situação aqui, ó, de 8 crias, eu tenho 2 vacas comendo na fazenda sem produzir bezerro, ok? Vamos passar aqui um gráfico também bastante interessante, foi um trabalho feito pelo Pietro Baruzelli e Luciano Penteado. Uma fazenda que tinha ótimas condições nutricionais, comparando o sistema IATF touro e touro. IATF é um sistema de sincronização que todos sabem que a gente usa hormônios para sincronização da ovulação. Aqui embaixo eu tenho intervalo de... Minha estação tem 90 dias e aqui a taxa de prenhez, tá? No 11º dia eu já tenho 50% de taxa de concepção de IATF, tá? E aqui, por que essas linhas empontilhadas em vermelho, o touro começa devagarzinho e vai crescendo? Porque minhas vacas começam a ciclar vagarosamente. Quando eu uso o sistema de IATF, elas ciclam rápido e o retorno de cio para os touros também é rápido, porque elas voltam a ciclar. Importante falar com vocês que após 10 dias eu entouro meus animais, 1 para 20 touros, e as vazias do sistema IATF mais touros começam a serem montadas e prenhas, tá? No 46º dia eu tenho uma diferença de 31% comparando o IATF mais touro com touro. No 36º dia eu tenho uma diferença de 45%. Olha o impacto que eu tenho nos dois sistemas comparando IATF mais touro.
Isso vai favorecer o quê? O intervalo entre parto. Aquilo que eu falei anteriormente para vocês também na cabeça de parição. A gente vai ter uma maior cabeça de parição aqui, comparando aqui. Quando a gente passa para o final da estação de monta, olha a diferença na taxa de prenhez comparando IATF mais touro, comparando com só touro. Deu 8%. Ou seja, de 1.000 vacas, comparando um sistema com o outro, eu vou ter 80 bezerros a mais no sistema IATF mais touro, tá? E o que isso impacta no intervalo entre parto? Eu antecipo em 22 dias as prenhezes IATF mais touro comparando com touro. Vamos para uma tabela para resumir isso? Bom, taxa de prenhez de IATF mais touro 50%, taxa de prenhez IATF mais touro 75%, só touro 44%, aí uma diferença bastante grande entre os dois sistemas, e final aí a gente teve uma diferença aí de 8% entre um sistema e outro, ok? Resumindo o que eu falei hoje aqui para vocês, a gente começa com a primeira observação, e eu faço uma pergunta para vocês e para mim. Qual mercado minha região, a sua região oferece? Qual nicho de mercado que vocês creem que seja mais fácil vocês trabalharem? É boi gourmet? É boi commodity? É boi China? É boi castrado? Depende da região que vocês vão estar trabalhando. Não adianta vocês quererem trabalhar com uma novilha Angus em uma região que não se bonifica esse tipo de carne. Eu vou trabalhar com Wagyu. Bom, aqui eu não tenho frigorífico que me pague esse tipo de boi. Então por que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com dietas de alta concentração de energia nesse boi. Regiões que trabalham com Wagyu confinam um ano, é um alto custo. Tá? Se eu vou trabalhar com boi China, eu não preciso colocar acabamento, eu tenho que me preocupar só com os 30 meses de idade. Então se adequem ao tipo de animal que vocês querem trabalhar, mas a indústria ela tem que estar comprando esse tipo de carcaça que vocês estão produzindo, tá? Adequar a nossa estação de monta à região e à programação fetal. Vocês viram que é uma correlação muito grande, né? Eu vou trabalhar com Wagyu, eu tenho que me preocupar com a programação fetal. Vocês viram que a adipogênese é no terço final. Se minha vaca sofrer restrição alimentar no terço final de gestação, eu não vou conseguir colocar muito marmoreio naquele meu produto, ok? Reduzir intervalo entre parto para 12 meses. Já vou fazer esses dois comentários. Utilizar IATF e ressincronização. Como é que eu consigo reduzir meu intervalo entre partos para 12 meses? Normalmente a gente só consegue reduzir através da técnica de ATF. O Bos Indicus, que é o Nelore, ele tem um pós-parto bastante longo. Ela vai ciclar com 60, 90, 120 dias. Isso alonga nosso intervalo entre partos. Se eu usar IATF, eu começo com 30 dias, 25 dias do pós-parto, eu já coloco o nosso implante ali junto com outros hormônios e eu vou conseguir reduzir bastante o nosso intervalo entre parto, ok? Gestão. Vamos melhorar a gestão das nossas fazendas e dos nossos clientes. Não adianta eu produzir sem eu ter números. Eu estou citando bastante aqui, estou sendo bastante... Estou falando várias vezes essa palavra gestão, mas é bastante importante que a gente tenha nas fazendas isso hoje. Existem diversas fazendas hoje que é no boca a boca. Foi boa. Quanto que rendeu minha carcaça? Foi bom, 52, mas não tem um resumo para ver depois a rentabilidade de todo o nosso sistema, ok? E buscar nichos de mercados menores que ofereçam bonificações pela qualidade de carnes. No Paraná, a gente tem duas cooperativas bastante bacanas, a Cooper Aliança, a Maria Macia, bonificam os produtores bastante, mas que tem que produzir uma carne de qualidade. Pô, eu vou produzir boi China, por que eu vou colocar marmoreio no boi China? Não tem necessidade. Façam, trabalhem de forma... Nós temos a Clivar hoje, ela trabalha também com uma qualidade de carne em São Paulo, com animais abatidos aqui no Tocantins. A gente consegue bonificar o produtor mais para que ele nos traga esse animal de melhor qualidade. Então façam uniões com supermercado, cooperativas e indústrias para que vocês tenham uma melhor rentabilidade na carne de vocês, ok? Queria agradecer de novo a Érica, ao Thiago, a todos envolvidos nessa Agroteams Digital. E eu deixo aqui meu telefone, meu e-mail, e fiquem à vontade para que depois vocês
possam me ligar, mandar um WhatsApp sem nenhum problema. E obrigado. Até mais.